introdutória da Conferência de Treinamento Virtual do ITIL Foundation. Então, por que ITIL? Bem, vamos relembrar o começo. A ITIL foi primeiramente introduzida no final dos anos 80. Era uma série de orientações e melhores práticas para as organizações de TI entregarem o serviço ao negócio com foco na qualidade e eficácia de custo. Com o passar do tempo, a infraestrutura subjacente sofreu modificações. O foco se desviou da tecnologia baseada no mainframe para ambientes mais complexos de sistemas distribuídos. Além disso, os profissionais estavam aplicando as melhores práticas da ITIL e eles mesmos recomendaram a mudança. No início do ano 2000, a versão 2 da ITIL foi lançada. A versão 2 focava em duas áreas principais: suporte a serviço e entrega de serviço. O suporte a serviço incluía os processos de gerenciamento de incidente, gerenciamento de problema, gerenciamento de mudança, gerenciamento de configuração e gerenciamento de liberação, juntamente com a função central de serviço. A entrega de serviço focava nos processos de gerenciamento de níveis de serviço, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento financeiro para serviços de TI e gerenciamento de continuidade de serviços de TI. Com o passar do tempo e o crescimento da comunidade de praticantes ITIL, as melhores práticas ITIL foram aplicadas e modificações foram uma vez mais recomendadas. Em 2007, a versão 3 da ITIL foi lançada. A versão 3 da ITIL sofreu um grande desvio das versões ITIL anteriores. Nesta versão, estava mais aparente um novo foco na abordagem do ciclo de vida de serviço para entrega de serviço, ao contrário das versões ITIL anteriores, nas quais a abordagem era tanto linear quanto baseada em processo. A abordagem do ciclo de vida de serviço inclui um foco na estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço e operações de serviço com a melhoria contínua de serviço constante. No início de 2011, a ITIL 2011 foi lançada. Nesta versão, todos os conteúdos da ITIL foram atualizados de forma que há uma estrutura padrão similar aplicável em todas as publicações para uma melhor consistência e navegação. Os conteúdos foram reorganizados para melhorar o fluxo e a legibilidade e o melhor alinhamento através da suíte, a qual inclui esclarecimento em torno das interfaces e entradas e saídas através do ciclo de vida de serviço. A maioria das terminologias que eram confusas na versão 3 da ITIL foram esclarecidas e tornadas consistentes nesta atualização. Este curso irá guiar os alunos na compreensão dos conceitos básicos de gerenciamento de serviço de TI, GSTI, como descrito nos 5 estágios do ciclo de vida de serviço: estratégia de serviço, desenho de serviço, transcrição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua de serviço, MCS. Estes estágios serão tratados em detalhes nos módulos subsequentes. Ao final deste curso, você será capaz de obter o conhecimento e habilidades para compreender o gerenciamento de serviço como uma prática. Você também irá compreender o ciclo de vida de serviço, seus princípios e modelos chaves, papéis e funções selecionados, tecnologia e arquitetura e o esquema de qualificação ITIL. O propósito do certificado ITIL Foundation em GSTI é certificar que os alunos obtiveram conhecimento da terminologia, estrutura, conceitos básicos e princípios fundamentais das práticas ITIL para gerenciamento de serviço. O certificado ITIL Foundation em GSTI irá guiar os alunos na aplicação das práticas ITIL para gerenciamento de serviço no mundo real. Após os alunos passarem no exame de certificação, eles receberão 2 pontos de crédito.
Para saber mais sobre o curso que você está fazendo ou outros cursos ITIL oferecidos pela ITpreneurs, disponibilize um pouco de seu tempo para compreender o esquema de qualificação conforme fornecido no slide. Onde estão as minhas roupas lavadas? Eu pedi uma entrega urgente. Minha camisa amarela. Está faltando. Minhas roupas já foram passadas? Eu as encaminhei ontem. Recebi o pacote errado. Estas não são as minhas roupas. O seu serviço de lavanderia tem tempo para execução de serviço? Meu terninho, por favor. Preciso dele para uma conferência. A maioria dos hotéis enfrenta este tipo de desafio. Quando isto acontece, talvez seja hora de fazer uma revisão no seu serviço. Talvez até mesmo dar um completo tratamento de lavanderia. Lavar, passar e dobrar. O problema com a lavanderia no Royal está se tornando muito sério. Dmitry decidiu que é hora de organizá-la. Ele lhe pediu para ajudá-lo no Royal com esta tarefa. Então, sua tarefa está definida. Mas, antes de você se reunir a eles, vamos seguir para a sua sessão de conferência, onde você irá aprender sobre o gerenciamento de serviço como uma prática. Tenho certeza que será muito útil quando você ajudar o Royal com seu problema na lavanderia. Dedique algum tempo para compreender os objetivos de aprendizado desta unidade, conforme listado no slide. As melhores práticas são inovações bem-sucedidas que as organizações implementam para eliminar lacunas nas necessidades do cliente e na qualidade do serviço. As organizações definem padrões versus concorrentes e tentam eliminar as lacunas em suas habilidades. A definição de padrões ajuda as organizações a melhorar a qualidade de serviço e entender os requisitos de clientes para os serviços. O slide também lista fontes para as melhores práticas. As boas práticas públicas são mais atraentes do que as proprietárias? Para saber mais, dedique um pouco do seu tempo para compreender a tabela neste slide. Este slide não é crucial para o exame, mas é importante que você compreenda a diferença entre conhecimento proprietário e frameworks públicos. A ITIL adapta todos os frameworks comuns de práticas e une todos os domínios de provisão de serviço de TI para entregar valor ao negócio. A ITIL é uma abordagem mais prática ao gerenciamento de serviço. Clique em Próximo para saber algumas das características que tornam a ITIL um sucesso global. As 3 características que tornam a ITIL um sucesso global são: a ITIL é neutra do ponto de vista do fornecedor. A ITIL não é prescritiva. A ITIL é uma melhor prática. Para saber mais sobre estas 3 características, dedique um pouco do seu tempo para compreender o slide. Pelo fato da ITIL descrever práticas que permitem às organizações a entregar lucros, retorno do investimento, RDI, e sucesso contínuo, muitas das organizações adotam a ITIL para fazer várias coisas, tais como aquelas listadas no slide. Os serviços são um meio de fornecer valor a clientes, facilitando a obtenção de resultados que eles desejam alcançar. Saídas, sem que tenham que arcar com a propriedade de determinados custos e riscos. Todos os serviços têm um custo de serviço quando eles se tornam operacionais, o que é refletido como retorno de investimento, RDI, e custo total de propriedade, CTP. E este custo deve ser gerenciado. O próximo slide irá ajudá-lo a compreender como evitar os riscos de RDI e CTP.
Para evitar a tomada de riscos de RDI e CTP, os clientes buscam provedores de serviço que satisfaçam as suas necessidades por serviços. Consequentemente, o provedor de serviço fornece este serviço de acordo com os requisitos do cliente. Fazendo isto, o provedor de serviço não expõe todos os custos e riscos que o cliente quer evitar. Somente expõe o custo ou preço geral de um serviço ao cliente. Estes custos e riscos incluem todas as medidas de mitigação de risco e custos do provedor de serviço. O cliente finalmente compara o custo e a confiabilidade do serviço oferecido e então compra o serviço. Algumas das limitações associadas aos serviços são regulamentos, falta de financiamento ou capacidade e limitações tecnológicas. Há dois tipos de serviços: serviços internos e serviços externos. Favor dedicar algum tempo para entender os dois tipos de serviços descritos no slide. A diferenciação dos serviços interno e externo ajuda as organizações a fazer diferenciação entre os serviços que suportam uma atividade interna e aquelas que, essencialmente, ajudam a concretizar as saídas de negócio. Além dos serviços internos e externos, há também outros tipos de serviços, tais como aqueles mencionados no slide. Para mais detalhes, favor dedicar algum tempo para entender o slide. A tabela neste slide e no próximo mostra os três tipos de serviços de TI. Favor dedicar algum tempo para entender as tabelas. Estas tabelas não são cruciais para o exame, mas é importante que você compreenda os diferentes tipos de serviços de TI. Os serviços consistem em uma gama de entregáveis e funcionalidade. O slide descreve a compreensão da ITIL de um pacote de serviço e PNS. Favor dedicar algum tempo para entendê-los. Há dois tipos de clientes: interno e externo. Tanto os clientes internos como os externos devem receber um nível acordado de serviço juntamente com os mesmos níveis de serviço do cliente. Exemplos de ambos os tipos de clientes são fornecidos no slide. A ITIL define o gerenciamento de serviço como um conjunto especializado de habilidades organizacionais para fornecer valor aos clientes na forma de serviços. É uma prática profissional suportada por um vasto corpo de conhecimentos, experiências e habilidades. O principal do gerenciamento de serviço se apoia no ato de transformar habilidades e recursos em serviços valiosos. Uma organização sem gerenciamento de serviço adequado definido não terá as habilidades necessárias que pode transformar recursos que por si só têm baixo valor intrínseco para os clientes. Por outro lado, se as habilidades de um provedor de serviço estão maduras, a qualidade de serviço que os clientes querem será produzida de maneira oportuna e de custo eficaz. Alguns dos desafios das habilidades do gerenciamento de serviços são intangíveis por natureza. A demanda por habilidade está estreitamente vinculada aos ativos do cliente. Tem contato de alto nível com os produtores e consumidores de serviço. O resultado do serviço e a capacidade de serviço são perecíveis. O significado da TI continua mudando, dependendo das várias perspectivas de negócio e pessoas. Como resultado, essas perspectivas necessitam ser reconhecidas e balanceadas para comunicar o valor do GSTI e conhecer como um negócio vê a organização de TI. Favor dedicar algum tempo para conhecer a definição da ITIL e os diferentes significados de GSTI, conforme fornecido no slide.
O provedor de serviço de TI deve comunicar ao cliente se os serviços requeridos não podem ser entregues de acordo com o nível acordado de desempenho ou custo. Para saber se há um bom relacionamento entre o provedor de serviço e seus clientes, o provedor de serviços de TI necessita manter um balanço entre os três aspectos listados no slide. As partes interessadas são importantes para uma organização, projeto ou serviço. Elas se interessam pelas atividades, metas, recursos ou entregáveis do gerenciamento de serviço. Alguns exemplos de partes interessadas são organizações, provedores de serviço, clientes, consumidores, usuários, parceiros, funcionários, acionistas, donos e fornecedores. Há dois tipos de partes interessadas em gerenciamento de serviço: interna e externa. Para saber mais sobre estes dois tipos, favor dedicar algum tempo para entender o slide. A ITIL define um processo como um conjunto estruturado de atividades elaborado para alcançar um determinado objetivo. Um processo utiliza uma ou mais entradas definidas e as transforma em saídas. Clique próximo para conhecer as características de um processo. Há 4 características de processos. As características são mensuráveis. Um processo é conduzido pelo desempenho, porque os gerentes medem o custo, a qualidade e outras variáveis, enquanto os especialistas estão preocupados com a duração e a produtividade. Fornecem resultados específicos. Um processo existe para entregar um resultado específico que é individualmente identificável e contável. No entanto, não é possível contar um número de centrais de serviços completas, quando comparadas ao número de mudanças. São orientados ao cliente. O resultado de cada processo é entregue a um cliente ou parte interessada, que pode ser interno ou externo à organização. O processo deve atender às expectativas do cliente ou parte interessada. Respondem a eventos específicos. Um processo, não importa se contínuo ou repetitivo, deve ser rastreável para um gatilho específico. Antes de iniciarmos o próximo conceito, vamos empreender alguns exercícios baseados nas roupas perdidas da lavanderia. Sabemos que a lavanderia é um serviço, porque os hóspedes do hotel querem suas roupas lavadas ou passadas sem terem de executar estas atividades por si próprios. As consequências do serviço deficiente são passadas para o hotel, e então para a empresa responsável pelos serviços de lavanderia, que também arca com as perdas. Sabemos também que uma das características de um processo é que ele responde a um evento específico. Clique nos eventos listados em sua tela, que poderiam ser possíveis gatilhos para o processo de serviço de lavanderia. Ótimo trabalho! Vamos tentar o próximo exercício agora. Dedique algum tempo para entender o modelo de processo fornecido no slide. O diagrama mostra um processo como um conjunto de atividades estruturadas desenhadas para realizar um objetivo específico. Há entradas, atividades e resultados claramente definidos, junto com os papéis de processo documentados em um ciclo de melhoria contínua. Vamos entender as atividades de processo no próximo slide. Um gatilho, que pode ser uma entrada ou um evento, inicia um processo ou uma atividade dentro do processo. Por exemplo, a falha de serviço pode disparar os processos de gerenciamento de evento e gerenciamento de incidente. Para entregar saídas confiáveis, um processo pode consistir de qualquer um dos papéis, responsabilidades, ferramentas e controles de gerenciamento. As organizações devem documentar e controlar os processos uma vez que estes sejam definidos. Um processo controlado pode ser repetido e gerenciado.
Consequentemente, mensurações e métricas podem ser construídas dentro do processo para controlá-lo e melhorá-lo. As organizações devem garantir a incorporação regular da análise de processo, resultados e métricas nos relatórios de gerenciamento e melhorias de processo. De acordo com a ITIL, uma função é uma equipe ou grupo de pessoas, e as ferramentas que são utilizadas para executar um ou mais processos ou atividades. Uma função também tem os recursos especializados necessários para gerar os resultados desejados. Nas grandes organizações, as funções podem ser divididas ou desempenhadas por vários departamentos e equipes e os grupos, ou funções também podem estar embutidos dentro de uma única unidade organizacional, tal como a central de serviço. Por outro lado, em organizações pequenas, um indivíduo ou um grupo podem desempenhar múltiplas funções. Por exemplo, um departamento de gerenciamento técnico desempenhando as funções de uma central de serviço. Favor dedicar algum tempo para entender as características de funções, conforme listado no slide. Para um ciclo de vida de serviço ser bem-sucedido, deve-se definir claramente os papéis e responsabilidades que são necessários para a execução dos processos e atividades em cada estágio do ciclo de vida. Deve-se estabelecer, gerenciar e designar papéis para os profissionais e para as estruturas adequadas da organização, tais como equipes, grupos ou funções. A tabela no slide lista as diferenças entre os grupos, equipes, departamentos e divisões. As funções são frequentemente confundidas com processos, e os processos com funções. Por exemplo, o desenho de serviço é um estágio no ciclo de vida do serviço. Apesar de que algumas organizações vejam isto como uma função e outras vejam isto como um papel, um conjunto de processos ou uma atividade. O diagrama no slide mostra as diferenças entre funções e processos em uma organização. Somente o tamanho, estrutura e cultura de uma organização podem determinar na realidade se é uma função, papel, atividade ou conjunto de processos. A ITIL descreve 4 funções: centro de serviço, gerenciamento técnico, gerenciamento de operações de TI e gerenciamento de aplicativo. Para conhecer estas funções em detalhes, dedique um pouco do seu tempo para entender o slide. Vamos agora discutir sobre os papéis e responsabilidades no desenho de serviço. Um papel é um conjunto de responsabilidades, atividades e autoridades definido em um processo e designado a uma pessoa ou a uma equipe. Uma pessoa ou uma equipe pode ter múltiplos papéis. Por exemplo, os papéis de gerente de configuração e gerente de mudança podem ser desempenhados por uma única pessoa ou equipe, que deve avaliar com cuidado este requisito e carga de trabalho. Há 4 papéis genéricos no gerenciamento de serviço: dono de processo, dono de serviço, gerente de processo, profissional de processo. Estes papéis não são necessariamente recursos dedicados. Vamos agora discutir estes papéis em detalhes. Um dono de processo é responsável pela qualidade geral do processo e supervisiona o gerenciamento e a conformidade com os processos, procedimentos, modelos de dados, políticas e tecnologias associados ao processo de negócio de TI. É responsável por garantir que um processo é adequado para um propósito e que todas as atividades do processo sejam executadas. É também responsável pelo patrocínio, desenho e gerenciamento de mudança do processo e das suas métricas. O papel é geralmente atribuído à mesma pessoa que executa o papel de gerente de processo,
mas os dois papéis podem estar separados em organizações maiores. Um dono de serviço é responsável pela entrega de um serviço específico, independente de onde os componentes de apoio tecnológico, processos ou habilidades profissionais residam. É responsável para o cliente pela iniciação, transição e manutenção contínua, suporte e melhoria de um serviço específico. Interage com o dono de processo através do ciclo de vida do gerenciamento de serviço. Um gerente de processo é responsável pelo gerenciamento operacional de um processo. É responsável pelo planejamento e coordenação de todas as atividades necessárias para executar, monitorar e relatar informações do processo. O papel executado, em algumas organizações, por vários gerentes de processo. Por exemplo, gerentes de mudança regional ou departamental, ou gerentes de GC/STI, para cada centro de dados. Um profissional de processo é responsável pela condução de uma ou mais atividades de um processo. Em algumas organizações e para alguns processos, encontra-se integrado ao papel de gerente de processo. Em outras organizações, um enorme número de profissionais conduzem partes diferentes do processo. As organizações devem definir claramente todos os papéis quando executarem o desenho de um serviço ou processo. O modelo RPCI oferece uma forma sucinta e fácil de rastrear quem faz o que em cada processo e permite que tomadas de decisão sejam feitas de forma rápida e segura. RPCI é um acrônimo para os 4 papéis principais. Responsável, que inclui a pessoa ou pessoas responsáveis pela execução precisa de um trabalho. Prestador de contas, que inclui a pessoa que tem propriedade da qualidade e resultado do serviço. Somente uma pessoa é responsável por uma tarefa. Consultado, que inclui as pessoas que são consultadas e as quais as opiniões são buscadas. Seu envolvimento é através da entrada de conhecimento e informações. Informado, que inclui as pessoas que são mantidas atualizadas sobre o progresso de um serviço. Elas recebem as informações sobre a execução e a qualidade do processo.